eu trabalho com a neuropsicologia cognitiva. E isso me traz a questão da criança, né? Então, eu comecei a estudar todo o processo, né, de como se dá o desenvolvimento infantil. Eu gosto sempre de frisar isso, né? Quando a gente pensa em neuropsicologia, a neuropsicologia tem um interesse, né? Interesse naquilo que não está funcionando bem. Porque se está funcionando bem, não é interesse, Sim. não é interessante para a neuropsicologia, não é? Agora, para que eu possa compreender o que é o desenvolvimento típico, o que é o desenvolvimento esperado, eu tenho, né, que ter uma noção de todos os processos que estão por trás disso. Então, por exemplo, como é que nossa atenção, né, se desenvolve? Como é que a nossa percepção se desenvolve? A memória. Como é o funcionamento da memória? Pensamento, linguagem. Então, eu preciso compreender todo essa estrutura para poder compreender o desenvolvimento infantil. E aí vem até uma crítica aos nossos caros colegas, né? Porque neuropsicólogos hoje estão muito preocupados no processo de testagem, né? E neuropsicologia é muito mais do que a testagem, né? Não é só a aplicação de teste. A aplicação do teste está lá, né? Está o manual e você aprende a aplicação. O problema é o processo de interpretação, que nós O chamamos de raciocínio clínico, né? isso, o processo de raciocínio clínico que tem por trás. Para haver um raciocínio clínico, o que eu tenho que ter? Obrigatoriamente, a compreensão das estruturas cognitivas que são afetadas durante o desenvolvimento atípico. Então, imagine, você pega uma criança que ela vai ter dificuldades atencionais. Não estou falando de transtorno, tá? Sim. Ainda. Dificuldades atencionais. Qual vai ser a consequência disso? Óbvio, se eu tenho dificuldade de direcionar, focar minha atenção, eu tenho uma dificuldade no processo perceptivo. Ou seja, perceber. Então, se eu olho, né, para esse caneco aqui, eu estou percebendo a forma e interpretando essa forma. E eu preciso disso de quê? Da memória. Então, se eu tenho um problema na atenção, a memória fica prejudicada. Não é que essa estrutura cognitiva, ou seja, que o aparato cognitivo como um todo está prejudicado. Eu tenho um problema em uma das estruturas. Pense assim, imagine que a nossa estrutura cognitiva, que nós chamamos aparato cognitivo, ele é separado em módulos relativamente independentes. Imagine, eu tenho a atenção, eu tenho a percepção, eu tenho a memória, o pensamento e a linguagem. É uma sequência lógica, certo? Só há percepção se eu tiver atenção. Só há memória se eu tiver atenção e percepção. E eu vou fixar a memória. O que é pensamento? E aí vem outra questão, não é? Se eu perguntar, boa parte dos profissionais, né, da psicologia, né, que trabalham com cognição, e profissionais de modo geral, me define pensamento, eu acho que 80% não vai conseguir me dar uma definição de pensamento. Não é? E eu preciso compreender o que é o pensamento. Porque o pensamento depende do processo atencional, depende do processo perceptivo e depende da memória. Não há pensamento sem memória, porque eu preciso ter recursos para formar. Porque pensamento é o quê? É uma formação de conceitos, combinando novos conceitos, e esses conceitos combinados vão dar origem a novos conceitos, né?